Saudações de paz e luz a todos vocês que se predispuseram a acessar os conhecimentos aqui contidos. Devo adverti-los de que é preciso estar bem preparados e em sintonia para avançar a partir deste ponto, pois as conexões que lhes apresentarei serão capazes de sacudir os seus dogmas mais íntimos. Mas não temam, eu prometo que se vocês me acompanharem nesta jornada de caminheiros cósmicos, descobrirão em si mesmos um universo de possibilidades. Trago comigo pensadores espiritualizados do seu tempo, que ao longo deste filme partilharão conosco suas experiências e ideias, frutos colhidos na jornada de uma vida dedicada à busca do novo, inspirado pelo alto. Estão preparados? A história da humanidade é a história de sucessivos paradigmas, cuja compreensão foi constantemente superada pelo fluxo da evolução do pensamento. Eu nos vejo como uma raça extremamente imatura, né? E por sermos imaturos, nós temos um comportamento de pré-adolescentes. O pré-adolescente não quer assumir responsabilidade, ele quer continuar criança, né? Quando ele é chamado a assumir uma responsabilidade, ele fica revoltado, ele faz birra, e é exatamente o que nós estamos fazendo, né? A gente prefere ficar fixado nas referências materiais, que são absolutamente ilusórias e transitórias, do que se arrojar a uma introspecção que nos conduz à compreensão de que existe algo mais além. Este algo não é temporário, não é superficial, mas é doloroso para se compreender, porque ele implica no autoconhecimento. E como crianças, a gente não está buscando esse autoconhecimento ainda. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar por mim. Eu não terei jamais um mundo melhor se eu não me fizer melhor. Porque nós fazemos parte de um conjunto. Até porque, eu concordo com um grande escritor que diz, nós precisamos uns dos outros para sermos nós mesmos. Em todos os tempos, as massas se apegaram aos paradigmas vigentes, pois neles encontravam a segurança de respostas que calavam momentaneamente os seus questionamentos mais profundos, impelindo-os à vida cotidiana sem grandes realizações. Your observation is very crucial because just as we've had religious fundamentalism, we've had until the present time of the appearance of Professor Sheldrake in the United Kingdom, a type of orthodoxy, fundamentalism in science, that doesn't accept anything beyond the measurable, repeatable box of information. Contudo, quando novas ideias surgem no cenário humano propondo uma nova forma de pensar, as estruturas de poder baseadas no paradigma atual lutam com todas as suas forças para que a evolução seja contida, suprimida, já que a elevação e a liberdade de pensar não interessam àqueles que exercem domínio sobre a realidade física deste planeta. A ciência e as religiões não se interessam nem um pouquinho quando o assunto diz respeito à existência, à provável existência de seres superiores ao homem e que não são santos, não são divindades. A raiz de todos os problemas é o medo. Para a gente poder vencer o medo, a gente usa uma série de ferramentas. O orgulho, a vaidade, a arrogância, a agressividade, né? A alienação, são ferramentas que a gente escolhe para fugir do medo. Qual é o maior medo que nós temos? Descobrir o que somos, quem somos de fato, porque a gente vai ficar profundamente chocado, entendeu? A gente acredita tanto que nós somos os sapiens sapiens, né? Os todo-poderosos, que o universo foi criado para a gente, quer dizer, o único planeta habitado no universo inteiro. Então imagina se a gente descobre que a gente é menos do que um grão de poeira no deserto.
está exigindo de toda a humanidade, e agora, em conjunto, nós repensarmos as nossas posturas éticas, morais, sociais, de justiça. Enfim, um novo momento em que o materialismo vai acabar por falta de matéria, como Einstein bem disse. Então nós vamos sair de um momento materialista, exageradamente materialista, uma ciência extremamente materialista, cartesiana, mecanicista, para entrarmos agora naquilo que a física quântica está nos propondo, a multidimensionalidade, nós construirmos outros valores, começando por uma mudança interior. Essa dificuldade do autoconhecimento é exatamente esse sentido. Eu não quero saber quem eu sou. Eu vendo uma imagem, eu alimento essa imagem que eu vendo, nem me importa se os outros veem a imagem que eu quero vender ou não, mas eu acredito nela. E como eu acredito nela, eu passo a acreditar que eu sou aquilo. Porque se eu descobrir que eu tenho vaidade, intolerância, impaciência, preconceito, maldade, né, eu vou ficar profundamente chocado, eu não vou conseguir conviver comigo, porque eu aponto o erro no outro. Então a gente tem muito receio em descobrir a podridão que existe dentro de nós, os sepulcros caiados que Jesus falou, né? A gente tem muito medo, então esse receio faz com que a gente caminhe no sentido oposto do autoconhecimento. Quanto menos eu souber a respeito dos meus podres, menos eu vou sofrer, porque eu não vou ter que justificá-los perante mim mesmo, nem vou ter que fazer um esforço para melhorar quem eu sou, né? Primeiro começa você analisando a situação da saúde mental do nosso planeta, não é? Nós estamos com um suicídio a cada 40 segundos. Se uma pessoa que comete um suicídio, ela teve êxito letal, vamos dizer assim, houve 20 tentativas de suicídio no entorno. Então nós temos uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos na humanidade. 95%, 98% dessas pessoas apresentavam algum tipo de transtorno mental, que não foi diagnosticado ou que a nossa psiquiatria e a psicologia não deram conta. Eles estão falidos, esses paradigmas, porque não há sucesso. É como se dissesse assim, os mosquitos estão espalhados, então os programas de prevenção do mosquito não funcionaram. Com essa taxa de suicídio, os mecanismos não estão funcionando, nós precisamos pensar em outros paradigmas. O medo é a grande arma de manipulação sobre as massas. O medo castra a ousadia do pensamento realizador, sufoca novas ideias e detém as grandes transformações necessárias a este planeta. Então isso que nós estamos vendo, situações que realmente nos assustam, temos que entender que faz parte da limpeza. É um processo muito interessante que vale para o planeta, mas vale também para a nossa vida pessoal. Porque toda vez que vamos melhorar, primeiro nós pioramos. Porque temos que enfrentar os desafios. Se eu fosse visitar algum dos meus amigos num dia em que eles estivessem de mudança, eu vou te visitar no seu apartamento. Só que no dia que eu cheguei, você está mudando para o apartamento de cima. Como é que eu encontraria o seu apartamento? Completamente revirado, mala para cá, pacote para lá, móveis desmontados, porque você está mudando para o andar de cima. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Aparentemente nós estamos vendo uma confusão tremenda, né? Uma série de atos terroristas, de tragédias climáticas. Tudo isso está de acordo com o quê? Com a psicosfera do planeta. A madrugada nova, da nova Terra, já dá para começar a ver os primeiros sóis, os primeiros raios do sol no horizonte, sabe? Aquele raio vermelho que pinta uma nuvenzinha lá, já começou isso. Mas se eu ficar olhando para aquilo, eu vou ver cada vez mais o brilho do sol. Para olhar para isso, eu preciso enfrentar a claridade crescente. Então eu não posso ter medo da luz, eu tenho que ter medo da escuridão. E a escuridão está dentro de mim, não está fora.
Eu vejo a transição planetária como, vamos dizer assim, um quarto bagunçado que chegou no limite. Então ocorre um decaimento. Chega uma hora que assim, que não dá mais. Você não tem mais espaço para deitar, para pôr um livro, para pôr alguma coisa. Aí você já começa a incomodar. Aí você não dorme bem, aí pronto, aí o ar não recicla, aí não sei o quê. Então o planeta está vivendo isso. Bagunçaram o planeta e o planeta começa a reagir. Começa a dar errado, a fórmula deu errado. Aí começa a incomodar. Por que vem a dor? Aquilo que se chama doença ou dor. Reorientação de caminhos. Oh, esse caminho não deu certo, eu vou ter que ir para outro caminho. Então o que está acontecendo? A humanidade chegou num ponto de saturação. Então a transição planetária é como uma nuvem carregada que decai em chuva. Não aconteceu de repente. Ela teve um acúmulo de partículas de água e eletricidade. Aí ela precipita. Então a transição planetária, a gente está observando isso, né? O planeta está passando por as pessoas estão saturadas da situação que está. Precisa estar em busca de novos modelos. Tudo que é ruim está aparecendo e tudo que é bom está também vindo à tona. No tempo das grandes navegações, toda a gente era temerosa pelo paradigma da época, o qual sugeria que, além do horizonte, os oceanos terminavam em abismos terríveis, com monstros, fantasias irracionais deste tipo. Superando o medo imposto pelo paradigma, os portugueses se lançaram com coragem e fé às grandes navegações, expandindo os domínios do conhecimento a serviço do Reino de Portugal. Em Portugal tem toda aquela memória e toda aquela tradição das grandes navegações, que é aquele país pequenininho, que nem era rico e que, na verdade, é que vai descobrir mais da metade do mundo, nas caravelas pequenininhas, sem grandes poderes, sem grandes potencialidades, consegue descobrir a metade do mundo e, de repente, para e perde tudo isso, né? O que eles tinham antes que deixaram de ter depois, né? Que tem a ver com isso. O que eles tinham antes? Eles tinham uma fé ligada a recebimento de mensagens, a recebimento de visões. Eles acreditavam nisso e se jogavam naquele mar tenebroso, naquelas caravelinhas, sem saber se iam chegar em algum lugar, mas com a fé que chegariam. Enraizados no dogma materialista, os paradigmas atuais constituem verdadeira barreira consciencial à exploração das potencialidades humanas. Blindados pela grande mídia, tais paradigmas são protegidos pela ridicularização pública das novas e revolucionárias ideias que têm surgido em toda parte do planeta. I have had the opportunity to work with many of the new scientists looking at what we call biophotonic resonance in the body in people who showed incredible ability to manifest mind over matter, to go beyond space and time, orthodoxy. It's taking, shall we say, 50 to 70 years to prove a new scientific theory or direction. We are on the lip of what Michelangelo shows in the Sistine Chapel, reaching up with one finger to touch the fingertip of the divine. Do mesmo jeito que o Portugal, daquela época, pequenininho, pobrezinho, conseguiu fazer as grandes navegações, que agora o grande marco são as grandes navegações da consciência. E que através da mente, através dessa expansão, é que nós vamos conseguir atingir outras dimensões. E por outras dimensões, conhecer outras civilizações e interagirmos com outros seres, como tibetanos e outros seres mais desenvolvidos já fazem. Enquanto a ciência humana encontra neste ponto da história barreiras e limites criativos impostos pelos próprios paradigmas materialistas não questionados, a prática da espiritualidade foi resumida ao rito religioso e institucional, ineficaz no processo de reforma íntima e construção de um mundo melhor. Keep in mind that pretty much everyone in the world today knows that there's something wrong with the system.
People know there's something wrong with the system, but they don't know what to do about it. They don't know where to turn, they don't know what to do, or they believe that it's impossible to get out of the system because they've never really thought about it deeply enough. We are so stressed, we are so traumatized as a species, and most of us struggle to survive. We're under so much pressure and stress and anxiety and trauma that we just wake up and work and eat and sleep, wake up and work and eat and sleep. We're like hamsters on a wheel because the stress and the pressure is just getting worse and worse and worse. As the consciousness rises, the more pressure is being put on humanity to work harder and work harder and work harder to survive. So we don't have any more time to think for ourselves and think outside the box. The moment you stop and think outside the box, you realize how simple it is to change the system. We are so trapped, so engrossed in it, that we will fight to protect it, just like Morpheus says in the Matrix. Fiz parte de um congresso muito importante de estudo espírita e na mesa colocaram isso, se a ciência deve respaldar o espiritismo. E eles falaram, de jeito nenhum. Falei, como de jeito nenhum? É exatamente isso que a gente quer, que a ciência confirme que os espíritos estão falando há tanto tempo. Então, se você parar para pensar, você tem um país como os Estados Unidos, por exemplo, que de repente começa a fazer pesquisas elevadíssimas, com SPECT, quer dizer, com imagens cerebrais, com médiuns psicográficos, provando que a psicografia não é dos médiuns, mas de uma mente que vem acima da mente do médium, usa áreas inativas da mente do médium para promover o fenômeno da psicografia, né? Você tem a Rússia muito avançada em estudo parapsicológico, muito mais do que qualquer outro país, eles estão avançadíssimos nisso. Então, para mim, quanto mais rapidamente a ciência comprovar a espiritualidade, mais facilmente a gente se desprende da matéria em benefício da multidimensionalidade. Eu acho que não é possível você estudar espiritualidade sem o pé da ciência. Eu vejo que a ciência chegará a alcançar aquilo que nós já sabemos que é verdade através do desenvolvimento de tecnologia cada vez mais sensível. Todos esses corruptores, assassinos, terroristas, pedófilos, sexólatras, todos vacinam seus filhos contra tudo. Paralisia infantil, sarampo, catapora, vai por aí fora. Por que eles fazem isso? Porque foi a ciência que provou a existência de micro-organismos que são os causadores dessas doenças. Nós não estamos vendo esses micro-organismos, mas eles estão sobre nós, no ar que respiramos, na comida que ingerimos, estão em todos os lugares. Quem provou a existência deles foi a ciência, dos vírus, das bactérias, dos protozoários e por aí afora. E quando a tecnologia desenvolver equipamentos tão sensíveis que detectarão a separação no momento da morte dos dois componentes material e energético vital, chamado espírito, nós vamos negar o quê? A própria ciência é que está demonstrando isso? Já lhes foi anunciado por grandes consciências manifestas em seu tempo que a humanidade marcha para um novo patamar da sua experiência evolutiva. Neste novo tempo, verdades fundamentais como a continuidade da vida após a morte do corpo físico, as habilidades extrasensoriais inerentes ao ser humano e a presença de outras comunidades do universo serão descortinadas completamente. Mas há um grande problema. A imersão de tais verdades fará ruir um império lucrativo de mentiras do seu mundo. And making humanity wake up to the enslavement that has been imposed on us. Wake up to realize that we are the slaves to a small group of beings that are running the planet like their slave camp. And by recognizing this and understanding the tools that are being used against us, the tools of enslavement, we also find the tools of liberation.
And I think this new rise of consciousness is to share this knowledge and the information with people, which helps them reach conclusions and make them reach decisions that they would not have been able to reach without the knowledge and information. We're creating a new paradigm and a new social structure and a new system for humanity, taking us out of the enslavement by the royal political elite, those that control the financial systems and the governments and everything around us, moving out of that system without the necessity for violence or opposition or conflict, by simply creating a new system and a new paradigm. And that, I believe, is a very important role of this revolution of consciousness that is happening in millions of people's lives, millions of people's hearts and minds, as they wake up every morning and look at the world and realize, I can no longer carry on living in this world. We have to do something new. And that's what's happening to millions of people, realizing that we have to find a new system. A gente não pode enquadrar tudo dentro da ciência. A ciência é um produto do raciocínio humano. Ela não é um juiz das atitudes humanas, não é? E a ciência está muito distante de provar questões que dizem respeito às emoções, aos sentimentos e etc. Você tem também a ciência que só vale se você experimentou. Como é que você vai provar o sabor da laranja se você não experimentou? Com quantas enciclopédias? Quantos laboratórios no mundo provaram que o sabor da laranja tem o pH X ou Y? O que te importa isso se você não provou o sabor da laranja? Então, é um outro modelo epistemológico. E nós estamos vivendo isso, que a descoberta do espírito é a descoberta de si mesmo. Não é nenhum laboratório que vai fazer isso para você. Não é? Então, isso precisa de fazer algum sentido para a pessoa. Não é? E, então, quando você coloca a mediunidade, ou a capacidade da pessoa de experienciar essa relação com o domínio espiritual, você vai ter uma riqueza de experiências em todas e quantas pessoas. O que farão as grandes religiões que lucram e exercem seu domínio sobre os fiéis que ainda temem a morte como o fim da sua manifestação? O que farão? O que farão os grandes conglomerados e corporações quando as doenças do corpo físico forem curadas no espírito, com o espírito e pelo espírito? O que farão os exércitos, a indústria bélica, os cartéis petrolíferos e os limitados sistemas de transporte e informação quando se depararem com a tecnologia mais avançada dos visitantes de fora do planeta Terra? O que farão? And in my personal work with two advisors to the late President John Fitzgerald Kennedy, I can tell you that the extraterrestrials were watching and monitoring the launching of captured German V-2 missiles in White Sands, New Mexico in the 1940s, which was also the site of the American test of the first atomic bomb. On the basis of the testimonies from leading researchers behind the scene, it was evaluated at that time during the Kennedy administration that just as there is intelligent life in the ocean, on the land, there is intelligent life in space. This information was kept from the American public in a larger sense from the world audience because of the fear of future shock, that the economic and social institutions would not be able to accept the fact there were other life forms more advanced than the human race that had the ability to generate what we would call free energy, transportation without petroleum or fossil fuels. This would require a drastic reorientation of our way of life, and so was considered in the 1950s by very high levels in the United States that this would be a subject that would have to be carefully monitored before anything would be said. O colapso do falido sistema atual não deve lhes preocupar. Sobretudo porque as evidências desse novo tempo estão borbulhando por toda parte. Essentially, in this experience of light, it was clear that there was a higher
connection of communication that links our mind with the mind of humanity. And just as we are beginning to understand through the new development of consciousness physics that our human minds are all interconnected on Mother Earth, we're beginning to understand through the work of our astronauts, such as the late astronaut Edgar Mitchell, that this expands beyond Earth into space and puts us in touch with intelligent beings of light. We know from our work directly with astronaut Gordon Cooper, his contact experiences with advanced intelligence, and also in our work with Harrison Schmitt, who was the last geologist on the moon, that there is a whole plethora of information that has not been disclosed to the world at large that would clearly show that there are several levels of cosmic intelligence now interacting with the human race. I have personally reviewed several thousands of these documents, and I can tell you that we are being watched, we are being prepared, we are being, shall we say, orchestrated to realize the fantastic powers of the mind and the spirit that we have as Homo Universalis. Observe, por exemplo, a jornada do grande general Alfredo Moacir Uchoa, assim como Nikola Tesla, Edgar Cayce, Chico Xavier e tantos outros. Em diversos momentos de sua vida, a despeito de sua respeitável carreira acadêmica, as novas ideias das quais foram portadores encontraram resistência e incompreensão por boa parte das pessoas do seu tempo. O general não era um homem comum, não era um cara como nós. O general era um ser humano avançado. O general Uchoa era um cara muito à frente. Ele era professor de mecânica racional na Academia das Agulhas Negras, ele era um cientista. Ele teve obras publicadas no âmbito da ciência. E é bom que se diga àqueles que não conheceram o meu pai, de que ele era de uma formação científica indiscutível. Meu pai era professor catedrático de mecânica racional e assim ele foi a vida toda profissional dele como oficial de engenharia do Exército Brasileiro e do magistério do Exército Brasileiro. O general tinha livros, tinha vastíssimo conhecimento de parapsicologia, quando esse assunto era um tabuzíssimo no planeta. Ele estava entre os primeiros nesta humanidade a conhecer fatos espirituais de grande relevância. It was quite an interesting introduction I had in 1979, almost 40 years ago, when General Uchoa invited me to Brasilia and also to Rio to speak. I found him to be incredible, what I would call a man for all seasons. That he was there as a professor for military cadets. He was there as a great author and writer on his concept of swimming in hyperspace. He was there as one who was willing to experience the other dimensions of intelligence and to stand by his convictions that these were real entities from the fifth and sixth and possibly seventh dimension. I found him to be a man also of faith, a man of great love and joy, and I gained his confidence and he gained my confidence. O contato íntimo do general Uchoa com o fenômeno da materialização de espíritos, com a cura dita paranormal e posteriormente com os estudos da parapsicologia, o impeliram ao desenvolvimento de suas faculdades extrasensoriais, comumente conhecidas como mediunidade. Desde criança, ele foi brindado, vamos dizer assim, com algumas evidências
alguns chamam de mediunidade, outros chamam de sensibilidade, mas o fato é que fenômenos aconteciam com ele, apesar de ser de uma família muito católica. E com o passar do tempo, aquilo foi entusiasmando ele a buscar, a saber e compreender o que se passava. A relação normal entre o mundo material e o mundo espiritual, chamada de mediunidade, que não é uma exclusividade dos espíritas. A mediunidade, o espiritismo, é para todos. Ela também permite a comunicação de informações, a troca de informações, em que nós recebemos informações não prontas. Nós recebemos informações que nos ajudam a ampliar o nosso pensamento. Os espíritos não vão nos dar nada pronto. A mediunidade, ela é diretamente proporcional ao nível em que a sua consciência começa a ganhar escolha, né? Que médium somos todos. Agora, aquelas pessoas que vêm com a missão da mediunidade e tarefa, elas têm um diferencial de genes ativados que proporcionam uma pineal com mais facilidade de sintonia, que a ciência chama de limiar de excitabilidade. Quanto maior é o limiar de excitabilidade, maior tem que ser o estímulo para que dispare o fenômeno. Os médiuns têm um limiar pequeno para ondas extrafísicas. Então ele começou com o problema da cura paranormal, e que ele teve sucesso a vida inteira dele na cura paranormal, e depois ele entrou no ramo da parapsicologia, passou a ser um estudioso da parapsicologia e da pesquisa na área da parapsicologia e do espiritismo científico, e tudo isso vem sendo uma preparação dele. Durante 20 anos, ele fez pesquisas no campo do espiritismo científico, com sessões de materialização muito sérias, das quais eu participei muitos anos a fio, e que do nada você via se formar uma névoa e dali aparecer um ser. Ele estava pesquisando em ambiente fechado, e era nada mais, nada menos do que uma preparação para o que ele viria a ver mais tarde em ambiente aberto. Em campo aberto, do nada, se formar uma nave pousada na fazenda de Alexandria. As pessoas, de um modo geral, vêm de um preparo de algum tipo espiritual, ou da família, ou dela mesma, ou mental, ou de parapsicologia. Já começa um interesse. Esse preparo vai ficando inconsciente. Depois de anos de dedicação a esses fenômenos, viu-se enfim diante da grandeza do universo e da ufologia, no contato físico, presencial e mental com seres de outras partes do universo. Ele teve contatos com extraterrestres lá em Alexandria, quilômetro 19, na estrada para Alexandria, ali próximo de Brasília. Ele ia para lá e topava com os caras. E ele levava as pessoas, ele levava outros militares, gente da sociedade que estava se implantando em Brasília na época da sua fundação, levava para lá, as pessoas viam. E viam coisas assim que eram estarrecedoras. Por exemplo, o fenômeno da luz curva. Quem primeiro falou desse assunto no planeta Terra foi o General Ochoa, com conhecimento de causa, porque ele via, lá na fazenda Córrego do Ouro, ele via naves que emitiam luzes que faziam arcos, luzes que curvavam. Eu participei realmente disso aí, e antes do meu pai chegar, quando eu ia para a fazenda, o que acontecia não era sintonia, não. Era a pessoa dava tiro pro alto, porque as pessoas iam armadas, porque lá tinha muito lobo. Então, quando o pessoal chegava na porteira, a porteira estava em cima e a casa lá embaixo, alguns davam tiro pro alto para avisar o dono da fazenda que nós estávamos chegando e ele botar o café no fogo para a gente tomar o café antes da pesquisa. Quando meu pai foi a primeira vez, meu pai, obviamente, não gostou nada desse procedimento. E quando ele assumiu o comando do grupo, ele passou a fazer o inverso.
Então, em vez de avisar o dono da fazenda, o café que espere, a pipoca que espere. Mas nós vamos entrar em sintonia, não era uma prece, com os grandes seres da grande fraternidade branca. É o que meu pai se referia. E quando ele fazia a sintonia, imediatamente começava a piscar a luz em todo lado, em cima, embaixo, na diagonal, de tudo que é cor, e é uma prova de que nós estamos sendo bem recebidos para as nossas pesquisas. Era em sintonia porque meu pai já tinha vivido uma experiência naquela fazenda, um encontro dele, pessoal, com o mestre dele, que lhe deu força para continuar nas pesquisas e que o mestre disse, e serás sempre protegido por mim. Você está aqui para pesquisar, escrever, observar, escrever livros e divulgar. E eu estarei sempre me protegendo. Como o mestre estava protegendo, acabou-se chegando à conclusão que realmente o mestre Moria, que foi o mestre que era mestre do meu pai e apareceu para ele e para incentivá-lo naquela pesquisa, o mestre Moria estava muito ligado àqueles visitantes que estavam lá. Então, por isso é bom estar tocando nisso, porque eu volto atrás para dizer que aqueles visitantes da época, da Alexânia, era de um alto nível, não só tecnológico, mas espiritual, que nos faz ter a plena confiança em de que são os seres ideais para nos darem as mãos e nos levarem a caminho do nosso destino. We were also there in 1979 with Dr. J. Allen Hynek, who became known as the father of ufology in the United States. The three of us, Yeshua, Hynek, and myself, were taken to remote areas by Yeshua where we began to meditate together. And as we meditated together, various entities came into mind, such as the Elohim, El Moria, and El Shaddai. Yeshua asked me, how did I know these names? And I said, these names came through contact experiences that I had with Shaddai or Metatron. And he was rather moved by the agility or the quickness of my mind to pick up on his thoughts. And Dr. Hynek, who was a traditional Catholic scientist who did not accept the fact that there was a spiritualistic side, began to reconsider his criteria of measurement. And he said to us that the coming of the higher extraterrestrials is somehow related to the coming of the Christ. And I was shocked in what I heard from this very orthodox scientist. But he was taken to several locations by Dr. Yeshua. And so this influenced my mind to realize that with scientific verification, higher levels of spiritual thinking and healing through those who have spiritual gifts can play a major role in shifting the scientific paradigm. General Ochoa, quer dizer, aqui ele trouxe ele foi um verdadeiro salto quântico, tanto para o espiritismo quanto para a ufologia mundial. É uma pena que isso tenha ficado tão restrito ao Brasil. Mas agora, no plano espiritual e neste momento em que ele está de novo atuando, imagina com as viagens que ele já fez pelo cosmos aí, o quanto mais de conhecimento ele vai trazer. Ele tinha desde criança algumas qualidades parapsicológicas. E uma delas, que ele desenvolveu muito, foi a telepatia. Ele acostumou e treinou e tem provas de que a telepatia dele com a turma lá funcionava. Tanto é que vinha ideias e ele dizia e as coisas aconteciam. Um belo dia, são duas pessoas novas no grupo. E papai resolveu telepaticamente pedir
aos seres lá presentes que pudessem criar um fenômeno luminoso para convencer aqueles dois que nunca tinham visto nada. E a resposta veio. Os seres estavam presentes ali, mas não estavam visíveis, mas estavam captando as mensagens telepáticas e remetendo a mensagem telepática. Então, meu pai pediu para que eles providenciassem um fenômeno luminoso para convencer os dois novos na equipe. E simplesmente veio a resposta dizendo que era um absurdo ele estar querendo mais provas, porque há anos que ele estava ali, há 3 ou 4 anos, que ele estava cansado de receber fenômenos comprobatórios, então não se justificava ele estar pedindo mais provas. E meu pai insistiu dizendo, não, mas eu quero que vocês apresentem, não é para mim, para me satisfazer, é para satisfazer esses dois amigos. E vou dizer mais, eu quero, e se vocês não fizerem uma demonstração agora desses fenômenos, eu nunca mais vou pisar aqui. Eu estou dizendo isso, eu nunca mais vou pisar aqui se os fenômenos não acontecerem aqui e agora. E apontou para a direção e abaixou a cabeça. Nesse momento você ouve na fita que todo mundo deslumbrado, a minha mãe mesmo, que chamava ele de Moacir, Moacir, você vê, você pediu, tá lá, os fenômenos, o quê? E papai não olhou o fenômeno, continuou com o dedo apontando para a direção e não quis olhar. E todo mundo vibrando. Quando acabou o fenômeno, ele levantou a cabeça e disse, agora eu estou emocionalmente satisfeito e prometo, daqui por diante, nunca mais pedir prova alguma a vocês. Sabe o que aconteceu depois disso, Juliano? Ele abriu os canais dele, porque ele, apesar da telepatia funcionar com ele filtrava muito. Ele tinha uma autocensura muito grande. Então ele tinha uma preocupação de estar se auto-iludindo, de estar iludindo as pessoas que estavam com ele, e um processo telepático que talvez pudesse ser da imaginação dele. Ele se fiscalizava muito, se patrulhava muito. A partir desse evento, ele liberou todos os canais e passou a aceitar. Sabe o que aconteceu? As informações começaram a fluir vigorosamente, informações estranhíssimas que ele teria filtrado e que deu origem ao livro Mergulho no Hiperespaço. Ele escreveu o livro Mergulho no Hiperespaço com as informações que ele colheu a partir desse dia. O relato poderia soar fantástico aos leitores de sua obra mais profunda, Mergulho no Hiperespaço, não fosse a liberação de um documento do FBI realizado em 2013. Nele, há a descrição da natureza de seres extraterrestres que já atuam no meio de nós, o que vem de encontro com os relatos e registros do general. Parte dos discos leva tripulações, outros estão sob controle remoto. Esses visitantes são como humanos, mas muito maior em tamanho. Eles não são pessoas desencarnadas da Terra, mas vêm do seu próprio mundo. Eles não vêm de nenhum planeta, como nós usamos a palavra, mas de um planeta etérico que interpenetra com o nosso e não é perceptível para nós. O que a gente tem que separar, né? Ele fala de uma raça humanoide, só que muito maior. De uma raça de corpo etérico e não físico, mas que se condensa aqui na nossa atmosfera. E aí ele diz que eles não estão no plano astral, quer dizer, eles não são espíritos desencarnados, eles estão num outro status de vida, que é o que a gente entende por um universo paralelo. General Shoa, e ele sempre deixou assim meio claro que, apesar deles serem entidades espirituais, eles também se manifestavam fisicamente, das duas formas.
Então você tem, até entre eles, você tem diferentes gradações de evolução, diferentes gradações de manifestação de vida. Esses seres que ele descreve são seres de 7ª dimensão, quer dizer, já são talvez aqueles que consigam viver em Júpiter, que são os gasosos, porque eles realmente não ocupam o plano físico, eles ocupam um plano intermediário, muito mais etérico do que físico, ainda que não seja o plano astral da Terra. Os corpos dos visitantes e também a nave se materializam automaticamente ao entrar na faixa vibratória de nossa matéria densa. Repare que o relator do documento faz um caput com a palavra aportes, que é o termo em inglês para o transporte de objetos realizado por espíritos durante uma sessão de materialização. Ora, seria possível supor que o que os espíritos fazem pela força de seu pensamento, os visitantes de fora do planeta Terra o fazem pela tecnologia que alcançaram? É exatamente o mesmo fenômeno, quer dizer, os espíritos libertos do corpo físico e com iluminação, quer dizer, com fótons ativados, né? Eles dominam a mesma expansão tempo e espaço que os extraterrestres dominam, enquanto que esses têm corpo físico ainda e eles sabem movimentar. Por exemplo, quando a Sheliana vem trabalhar conosco e todos os ETs que vêm trabalhar conosco, eles deixam o corpo físico na nave e eles fazem por desdobramento, eles se projetam. Agora, eles podem se materializar como já fizeram dentro da sala e você os vê como um espírito se materializa. Eles vêm para cá, os seres extraterrestres, entram em contato com a nossa espiritualidade, pedem permissão e, tendo a permissão, de acordo com o trabalho que eles se propõem a fazer, lhes é permitido se adensarem e a gente vê eles aqui por aqui. Por isso que a gente, como que eles vencem essas distâncias enormes entre os planetas, entre as galáxias e tudo mais? Porque eles trafegam numa outra dimensão, num outro estado vibratório que não é essa 3ª dimensão nossa aqui, que impede de ir além da velocidade da luz, se aproximar, precisa de muita energia, vai alterar questões de tempo e espaço-tempo e tudo mais. Eles já venceram isso por outros meios. Eu entendo que a ufologia e a espiritualidade andam juntas. 2 ou 3 parâmetros me levam a essa conclusão. Primeiro, sempre que houve uma abdução, sempre que houve um contato, os extraterrestres que nós encontramos, a força ou não, eles eram iguais a nós. Os braços, as pernas, um tronco, uma cabeça. Tenho falado muito isso, alguém fala assim, pô, Gerardo, você fala demais isso. Mas isso é fato. Eles não têm 3 cotovelos no braço, eles têm um, como nós. Eles têm um joelho, funciona do mesmo jeito. Ou seja, são tão grandes as coincidências que deixou de ser coincidência. É evidente que essas civilizações e nós temos a mesma origem, temos a mesma natureza, somos parentes, somos aparentados de alguma maneira. E se nós somos formas duais, nós temos um corpo físico guarnecido por um corpo espiritual, alma, chame do que quiser, consciência, eles também devem ter. E é possível que esses seres, estando mais à nossa frente, já tenham o seu equipamento, corpo, aperfeiçoados para isso. Então, eles virem aqui em corpo físico, ou eles se manifestarem numa forma de consciência não material, eu acho que não há limite por uma coisa ou outra, não tem uma fronteira que divide. Eles atuam das 2 maneiras. É o mesmo princípio, porque é o princípio da física que rege o universo, é um só. Então isso de você acelerar os seus corpos, né? E quando você está liberto do corpo físico, você está num quantum ou numa vibração mais rápida. Para você se materializar, você se reveste pelo ectoplasma? Sim, você se reveste, mas você também reduz a sua frequência vibratória para que o ectoplasma possa encontrar uma superfície a qual ele se adensa, a qual ele se cola, né? Para fazer o fenômeno da materialização. O que acontece com as naves é mais ou menos a materialização. Na hora que eles saem do hiperespaço, existe um desacelerar de tudo e aí eles podem até ser visíveis na 3ª dimensão. É o mesmo princípio. Mais adiante, o documento ainda afirma que os discos possuem um tipo de energia radiante, ou um raio,
que irá facilmente desintegrar qualquer nave atacante. Eles reentram o etérico à vontade e assim simplesmente desaparece de nossa visão sem deixar rastro. Esse documento, ele ratifica demais o que a gente está falando. Não é um espiritualista falando. É um homem do FBI, quer dizer, é a inteligência científica, a inteligência voltada para o crime, voltada para a investigação, e alguém que está absolutamente preocupado em não agridam, porque eles derretem você se você agredir. Eles são pacíficos, mas percebe? Então, você tem um documento do FBI de 1947 falando sobre seres multidimensionais, que a gente fala hoje, porque estes seres mandam mensagens mediúnicas, é a ratificação do fenômeno. Se fosse assim, é um médium que está falando, só mais um louquinho. Mas não, esse cara é do FBI. Então perceba, em 32, 33, Chico Xavier recebe comunicação da mãe dele desencarnada, falando da vida em Marte, falando da vida de Saturno. Ela está falando dele, ela falou deles, desses caras. Porque o pessoal de Saturno realmente não é físico. Eles são 7-dimensionais, não tem corpo físico. Então, veja, os anos não distam tanto assim. E isso é fantástico. Esse documento, ele vem ser, assim, a base de uma ratificação extraordinária para aquilo que a ufologia espiritualista vem dizendo. Mas o que estes seres estariam fazendo no meio de nós? Qual o seu objetivo? E por que somente agora a sua presença tem se tornado tão evidente? It's very important to realize that ETs have been with us for a long time. They've been watching this planet clearly since the 1940s, and especially from the time of the atomic bomb blast. But we believe actually they've been around for thousands of years, even before that time. So they're watching us evolve. We're getting to the point where we can really harm ourselves because of nuclear weapons, and they are also here to help us go beyond that. They've actually appeared over nuclear weapon sites and neutralized both American and I believe Russian nuclear missiles to tell us nuclear weapons and even nuclear technology, such as we see in Fukushima, is not the way to go. É óbvio que essas raças que estão nos visitando em prol do movimento de transição planetária, em prol da expansão consciencial da atual raça humana, o fazem tendo desenvolvimento moral e tecnológico superior ao nosso, e o intuito deles não é resolver os nossos problemas, mas talvez nos ajudar a encontrar a solução para os mesmos, para que a gente não destrua o planeta, porque se a gente fizer alguma coisa que destrua o planeta Terra, alterando a nossa órbita, nós vamos prejudicar muitos seres, inclusive eles. Are interested in us because we're part of a cosmic family. The building blocks of evolution can be found wherever we look in the universe through telescopes. And so we essentially share as a microcosmic human being the macrocosmic ABCs of life. And so it is the higher consciousness of universal intelligence that is attracted to humans in this nursery of evolution. And they are here to give us what I believe to be a head start now that we're willing to go beyond the technology of death into a culture of peace. Essas consciências que eu não chamo de extraterrestres, mas de cósmicas, na verdade eles já viveram o que a gente está vivendo. Esse nível mais rudimentar de evolução ainda, muito materialista, muito superficialista, muito cruel. Nós somos cruéis, né? O que a gente faz é crueldade. Né? E eles já passaram por isso. Então eles já estão agora com uma consciência num patamar de expansão maior que lhes permite ver a vida de um ponto de vista mais de cima para baixo, não ao rés do chão como a gente está vendo. Eu acredito piamente que há pessoas vivendo entre nós que não são daqui. Como eu já havia falado, esses seres, em alguns casos, são tão parecidos conosco, que se eles entrarem num shopping, eles não vão chamar atenção, exceto pelo fato de que
tem uma característica física assim muito perfeita. Nem um fiozinho de cabelo branco, nem uma ruguinha, nem um quilinho a mais, nada. Só por isso talvez ele chamasse a atenção. Do I believe the UFOs and aliens or ETs are among us? Yes, I do. I do believe that. I believe they've been among us for thousands of years. I believe that they've been here long before us as the human race, the human species. We're just a recent arrival on this planet, and we're just busy recognizing and finding out who we really are and where we come from and how the hell we landed up on in this reality. And with it comes an ongoing opening of new information. And I believe you just have to keep an open mind all the time, because new information and new evidence in all fields of science and areas of research is coming out that is forcing us to rethink everything we thought or believed was to be true. Eu acreditava em seres de outro planeta, eu acreditava nessa possibilidade, mas eu não acreditava que eles pudessem estar no meio de nós. Isso para mim era muito difícil. Eu andei uma manhã na praia, achando que eu estava maluca, e de tarde eu estava num consultório de um psiquiatra. Então eu tive que trabalhar minha cabeça na possibilidade de seres de outro planeta estar no meio de nós, né? Então, a partir daí, eu tomo a consciência de que eles estariam no meio de nós, mas não só dentro das mentes, como eu coloquei, mas sim que eles estariam aqui também em formas físicas, como pessoas comuns. Muitas vezes, quando se fala isso, as pessoas começam a ver seres estranhos e pessoas esquisitas e achando que esses são os extraterrestres. Não são. São igual a nós. Tão bonitos, tão organizados, tão bem como nós somos. Passam despercebidos no meio da população. Só as pessoas que já têm uma consciência mais expandida ou já têm uma percepção de frequência ou de energia um pouco mais apurada, que vai perceber que ali tem uma pessoa que está com um campo vibratório diferente da maioria presente naquele lugar. Agora vamos fazer a pergunta ao revés. Vamos supor que daqui a 100 anos nós temos as nossas máquinas bacanas para viajar pelo universo. E a gente encontra um planeta que daqui a 100 anos esteja na fase do nosso planeta hoje. Ou um pouquinho mais para trás, um pouco mais para frente. E eles são iguais a nós. Nós, como estudiosos, vamos nos roubar a oportunidade de entrarem sorrateiramente naquela sociedade, viver com eles, como se fôssemos eles, para conhecer como eles vivem, como eles reagem aos fatos, como, enfim, eles se relacionam entre si. Mas não vão deixar de fazer isso. Eu duvido que uma espécie extraterrestre que tenha essa aparência tão humana, que vem até aqui, vai deixar de fazer isso. Muitos deles que já nos visitam, que são de elevadíssimo grau de ciência e tecnologia, já têm disponibilidade de atuar nas outras dimensões da realidade. Cada um de nós é um universo em si mesmo. Não estamos habitando somente nesse mundo tridimensional. Então, como meu pai mesmo sempre professor, a doença muitas vezes pode se processar em diferentes dimensões das quais nós convivemos simultaneamente. Então, quando seres dessa elevação, dessa diferença gigantesca de vivência e de tecnologia em relação a nós, resolvem nos auxiliar,
se aproximar de nós para nos dar as mãos para que nós possamos seguir juntos ao caminho do nosso destino. Então, muitos deles resolvem, e nós temos provas disso, em vários casos, muito evidentes, de participação deles nas chamadas curas paranormais. Quando a gente começou o trabalho com a Sheliana, né, tudo bem, já estava desenvolvida, trabalhando ativamente há muitos anos, então o contato mediúnico era fácil. E eu senti uma diferença muito grande porque ela não incorpora, né? Eu sinto uma sobreposição da vontade dela sobre a minha vontade, é exatamente isso. Eu não tenho aquela sensação de incorporação, de você ter alguém compartilhando do corpo com você, ou de você ter um ballonnement, a cabeça crescendo, nada disso, que eu tenho com os outros mentores. Com ela é claro, a vontade dela supera a minha vontade, e aí a gente forma-se realmente um elo energético muito intenso, que nós temos uma perfeita sintonia mental nesse momento. Mediunicamente é bem diferente a canalização, como é chamado o contato com uma mente extraterrestre, da incorporação, que é o fenômeno mediúnico que acontece com os mentores da Terra. Eu estava lá em Porto Alegre e tem um doutorando que trabalha essa parte de imagens, de eletroencefalograma. Ele está desenvolvendo o doutorado dele nesse sentido. E ele quis ver se o eletroencefalograma registrava alguma coisa, né? Então ele colocou os eletrodos e antes dela chegar, o meu cérebro já estava em onda alfa, né? E quando ela chegou, é como se o meu cérebro inteiro tivesse uma morte cerebral, que todas as ondas ficam muito pequenas, muito baixas, quer dizer, sono profundo, eu estou em um sono muito profundo, e de repente o cérebro inteiro fica ativado com ondas imensas. Todo o cérebro é ativado, não uma região do cérebro, mas todo o cérebro sofre essa ativação numa velocidade e numa amplitude de onda muito grande, não compatível com o ser humano normal. Eu mostrei esse traçado para um professor de neurologia, que é muito bom, muito conceituado, um amigo querido, e ele não sabe nada do meu trabalho, que eu não comento do que eu faço. E ele falou assim, eu falei, o que você acha disso aqui? Ele falou, nossa, a pessoa está com mal epilético, ela saiu da crise, sobreviveu. Eu falei, sou eu. Eu não sabia que você tinha epilepsia, mas não tenho. Aí eu expliquei, ele falou, não, eu não acredito nisso, é impossível. Aí ele quis fazer um eletroencefalo meu. E meu eletroencefalo é de um ser humano normal. Mas quando ela está acoplada em mim, muda completamente o traçado. Então, é a prova que existe uma outra mente muito diferente em termos quânticos, em termos de sinapses neurológicas, comandando a atividade elétrica e neuroquímica do meu cérebro quando eu estou acoplada com ela. O fenômeno das abduções e contatos imediatos em todo o mundo parece ainda corroborar para a presença e atuação de seres extraterrestres no meio de nós. De 1980 até agora, se você considerar que eu era a hipnóloga que mais recebia gente no Brasil, das pessoas que estavam passando por esses fenômenos, eu já perdi a conta. Quer dizer, quando eu escrevo o livro, eu devia ter uns 100 casos, hoje em dia já não tem conta o número de casos entre abduzidos e contatados. Agora, depois desses anos todos, é que nós estamos começando a querer separar o que é o que nessa misturada entre canalização, contatos e abduções. Até agora, nós apenas registrávamos a quantidade de relatos e a consistência desses relatos pelo mundo. E se você pensar que os americanos fizeram uma pesquisa, Hooper, em que dava que 4% da população americana teria sido abduzida, se você projeta isso para o mundo, é muitos milhões de pessoas. Isso fora aquelas pessoas, inclusive, que têm abdução totalmente inconsciente, que a gente pensa que não existe, mas existe muito. São pessoas que apresentam outros sintomas e não sabem que aqueles sintomas estão ligados à possibilidade de ter acontecido uma abdução. O documento liberado pelo FBI ainda surpreende ao reconhecer logo em sua introdução os dados aqui obtidos pelos chamados meios paranormais. Ora, seria esta uma evidência de que o FBI faria uso de recursos paranormais ou de sensitivos para obtenção de informações sobre o fenômeno ufológico? Isso aí não surpreende, porque na década de 60,
A NASA já dispunha de um departamento de parapsicologia. Isso é pouco divulgado. Para que a NASA tinha um departamento de parapsicologia? É para trabalhar os seus astronautas e as suas missões. Se ele já tinha um departamento de parapsicologia, e nessa época, da década de 60, a parapsicologia já era ciência, eram informações que eram colhidas. Então nada nos surpreende hoje que o FBI, o órgão de inteligência, a policial dos Estados Unidos da América, que eles obtenham informações advindas de processo desse tipo. A habilidade paranormal da mente humana desafia cada vez mais a ciência atual. The most amazing experience I had with Aston Mitchell was to be involved personally with two individuals he picked in the United States to receive his signals from outer space that he was going to send mentally without telling NASA. This is when he was part of the Apollo 11 mission to the moon. At one point, he turned off all the technology and wanted to prove to the world the mind could reach from outer space back to the world. The bottom line is there is no hidden barrier to what the consciousness can do when the mind is open to higher reality. That he showed the epiphany of realizing in outer space that we are one global mind. Se a própria Agência de Inteligência Americana, uma organização não religiosa, faz uso de habilidades paranormais ou mediúnicas para melhor compreensão e contato com o fenômeno ufológico, não seria óbvio pensar que o desenvolvimento dessas habilidades são fundamentais para que um contato mais amplo com tal realidade ocorra? A própria história do General Shaw parece dizer que sim. You must have the ability to use this process of communication for a positive raising of consciousness. It doesn't work through negativity. The rise of consciousness is directly connected to the activity of our DNA. I believe that the one feeds the other, and the other feeds the one. So the more our DNA is activated by the energies around us, the more it raises our consciousness. The more our consciousness rises, the more we think new thoughts and higher thoughts that we did not think before. And those higher thoughts and energies and frequencies reactivate our DNA. That reactivates our consciousness more. So it becomes a self-feeding mechanism, like a self-fulfilling prophecy of humanity to rise out of the dark ages into the light. And this is why we're seeing so many people waking up and no longer being happy with the way the world is going or with their lives and realizing that they're just slaves to the system. So yes, our connectedness to the spirit world, our connectedness to the morphogenetic field, to the field of all knowledge, our connectedness to source of creation is becoming stronger and rises all the time. Por vezes, as pessoas do seu tempo e espaço se perguntam: e se nunca acontecer um contato de nossa humanidade com outras civilizações do universo? Mas talvez a pergunta correta seja: e se o contato já estiver acontecendo e você não estiver sintonizado com esta nova realidade? Nós estamos sendo convidados para retornar para a família cósmica. Nós estamos sendo convidados a adentrar a um mundo de regeneração onde a vida é muito mais fácil. Mas ninguém vai acordar mundo de expiação e provas e acordar a regeneração no dia seguinte. Isso não existe. A data limite já está acontecendo. We are going into a phase now, what I call the cosmic handshake, and possibly in this next generation understand cosmic citizenship. The ability not only to build habitats in space, but eventually understand that this body was created not for one planet, but to explore many worlds. We are, in essence, space kind, a new type of humanity if we use the powers of consciousness. À medida que a consciência se expande, você aumenta esse círculo de conhecimento e o círculo de alcance
É como se botasse uma luz e aquilo que estava na sombra começa a ficar iluminado. Mas no momento que você começa a ver esse entorno que você não via antes, também aumenta a tua responsabilidade com relação a esse entorno. Percebam o paradoxo da sociedade humana dos dias atuais. Os seres deste planeta vivem em plena era da conectividade e nunca estiveram tão desconectados de si mesmos, do outro e do todo. Nunca se fez tão necessário recuperar a conexão consigo mesmo para que o grande despertar da consciência aconteça. Certainly, we have to realize that we are more than three-dimensional physical bodies. We have to realize that we are all interconnected. We have the ability to connect with everyone on this planet, but just as importantly, we have the ability to connect with the universal mind, with the greater wisdom, the greater knowledge that's out there. Sooner or later, we will reach that stage of the highest level of consciousness where you truly understand that you are part of everything, that you are one with everything, that we are all one. We must look up, we must look out, and we must realize we're interconnected already. E o que acontece com as pessoas com consciência mais expandida? Elas se entendem, elas falam a mesma língua, elas têm a mesma visão de mundo e do cosmos, a mesma visão da humanidade, a mesma visão de ajuda, a mesma visão de um coração mais aberto. Não é? E por isso se entendem e não brigam. Grandes consciências deste tempo sinalizam que uma nova era está começando. Entretidos pelo espetáculo mediático, boa parte das pessoas vêm-se distraídas das verdadeiras urgências da vida. Cabe aos que despertarem suas consciências manifestarem ao mundo o amor e as novas ideias necessárias para a completa transformação do nosso planeta. Eles estão prontos a nos ajudar. O que eles estão aguardando? A nossa evolução moral. Nós precisamos nos entender. Se você parar para pensar, depende de uma massa crítica que é pequena e a gente não conseguiu atingir isso ainda. Por quê? Porque a gente tem medo, porque a gente ainda se materializa, porque a gente ainda se agarra aos 5 sentidos. A proposta é outra. A proposta agora é: vai largando, vai se desapegando do que a vida física diz que é importante e vai começando a se apegar àquilo que a eternidade mostra para você que é importante. Agora eu volto a Paulo de Tarso, quando ele diz um pouco de levedo, leveda a massa toda. Então nós temos as minorias criativas, que é um núcleo pequeno de pessoas que são capazes de provocar uma grande revolução. Because revolutions are always started by people, and they started by a small number of people within the community. Not everyone has to understand where you're going. They have to find someone to follow. Porque do momento que uma pessoa expande a consciência, é igual a pedrinha na água, vai criando os círculos à sua volta. So all we have to do is show the people the way and start walking the path, and the people will follow. Ora, se no passado uns poucos corajosos ousaram atirar-se em frágeis caravelas para a conquista dos mares durante as grandes navegações, no presente não será diferente. É chegado o tempo em que os novos corajosos se atirarão em caravelas do autoconhecimento para navegarem em sua vocação cósmica, descobrindo consciências e realidades que estão muito além do que se pode imaginar.
Embora o desafio da expansão coletiva de consciência possa parecer uma tarefa impossível, seres mais elevados apontam para a real possibilidade da realização do potencial humano enquanto espécie, acompanhando no meio de nós os próximos passos dessa jornada cósmica rumo à grande fonte de tudo e de todos.